estruturados para grandes realizações. Vamos falar a verdade. Todos nós temos sonhos. E logo que a gente fala assim, volte a sonhar, na cabeça da maioria de nós, vem sonhos materiais. Não é verdade? Vamos falar a verdade? Vem sonhos, eu quero minha casa, eu quero trocar de carro, eu quero viajar. Se fosse eu, era viajar. Carro e casa vem depois, meu negócio é viajar. E aí cada um vai trazendo à memória aquilo que traz alegria para o coração, mas normalmente a primeira coisa está relacionada a bens materiais. E tem algum problema nisso? Nenhum. Deus tem bênçãos materiais para as nossas vidas, sim. Só que também Deus coloca no nosso coração e diante de nós sonhos que não estão relacionados só a bens materiais, mas são bens espirituais. São bens que vão trazer alegria para nós e para muitos. Bênçãos que vão alcançar a nossa vida, aqueles que nos cercam e aqueles que às vezes nós nem conhecemos, mas que eles serão alcançados pelos sonhos que Deus colocou no nosso coração. E aí, o que acontece? Tem sonhos que estão lá no nosso íntimo, né? Como eu falei, às vezes tem pessoas aqui que podem estar sonhando em casar. Não é meu caso, já sou casada. Tem pessoas que podem estar sonhando com um projeto novo de trabalho. Mas tem sonhos que surgem nos nossos corações diante das situações que a gente vem passando no dia a dia. Quer que eu te dê um exemplo? Você vai ao médico e recebe um diagnóstico de uma doença terminal. Qual é o seu maior sonho? É a cura, não é? O que vai te adiantar? O carro, a casa ou até a viagem? Se você não está bem. Não, mas a minha saúde está perfeita. Amém, glória a Deus. E aí nós vamos para a nossa família. Tá tudo bem e de repente você se depara com um problema no seu casamento, num problema com seus filhos. Para onde são direcionados os seus sonhos? Para a restauração da sua família, pela restauração do seu casamento, pela reestruturação do seu lar. O seu maior sonho passa a ser: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é verdade? Todos os bens materiais passam a ficar em segundo plano. Eles não deixam de existir, mas eles passam a ser o segundo plano. E a bênção do Senhor, os bênçãos espirituais sobre a nossa vida e sobre a nossa casa passam a ser nossa prioridade, não é verdade? E aí, eu refletindo um pouco sobre isso, e aí Deus me levou a pensar sobre Neemias. Neemias, se você ler todo o capítulo de Neemias, ele foi um líder de excelência, ele foi um homem equilibrado, ele foi um homem estruturado, e por isso ele pôde projetar grandes sonhos de Deus aqui para alcançar a muitos. Então hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Se vocês puderem abrir em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. E diz assim: Anine, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, quando ele vai perguntar, o povo judeu, ele estava em exílio, e quando ele volta para Jerusalém, ele se depara com uma cidade destruída. Os muros estavam destruídos, a porta estava queimada. O que significava isso? Não havia segurança. Aquele povo estava passando por humilhação. Não havia dignidade para aquele povo. E Neemias, aonde estava Neemias?
Neemias, se você continuar lendo aqui, ele era copeiro e ele estava a serviço, né, do rei na fortaleza de Suzã. Quando ele se depara com essa situação atinge ele diretamente? Atinge ele diretamente? A vida dele é diretamente afetada? Não. A vida dele não é diretamente afetada, mas ele teve o quê? Compaixão por aquele povo. Ele teve compaixão pelos seus. Nós, como homens e mulheres de Deus, vivemos o nosso dia a dia preocupados só com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, com as nossas necessidades, ou em algum momento nós cumprimos a palavra em olhar para o lado, amar o próximo como a nós mesmos e nos preocupamos com o que eles estão sentindo. Não precisa responder que isso daí seja uma reflexão para mim e para você, que nós tenhamos essa empatia, que nós possamos olhar para o lado, que nós possamos nos preocupar com o próximo. Eu acho que essa é a primeira lição que Neemias deixa para a gente. Ele estava numa situação confortável, mas isso não fechou o coração dele. Isso não levou ele a pensar só nele, mas a favor de muitos. E vocês concordam comigo que é o que Deus tem para nós? Quando a gente pega a Bíblia e fala lá, qual que é o principal mandamento que Jesus deixou para a gente? Amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Se nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, quando nós não olhamos para o próximo e não nos preocupamos com eles, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Estamos indo contra a vontade do Pai. Às vezes a gente acha que é só um egoísmo nosso, mas a gente está sendo egoísta com os sonhos de Deus para os seus filhos. Então, que em primeira lição de hoje, nós possamos nos posicionar como aqueles que querem obedecer e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e que tem um mandamento para nós, e não só aquilo que nos convém, amém? E aí, continuando, quando Neemias ouviu isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Parece clichê eu falar para vocês que o nosso primeiro recurso deve ser a oração. Isso todos nós sabemos, que a oração, o jejum, deve ser o nosso primeiro recurso, não é verdade? A questão é, vocês estão aí, né, gente? Tá todo mundo quietinho? Esse é o nosso primeiro recurso. A pergunta é, nós temos praticado? De verdade? De verdade? Vou dar só um exemplo básico, ninguém precisa responder, só se analise. Aqui na igreja a gente tem todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. De domingo a domingo nós temos a oração às 5 da manhã, nós temos a oração às 3 da tarde, de segunda a sábado. E com frequência o pastor nos convida para um momento de oração. Eu e você, que isso daí Deus também já me pegou hoje à tarde. Eu e você temos participado desses momentos de oração quantas vezes? Pelo menos uma vez por mês? Porque vamos analisar, um mês, 30 dias, cada dia com 24 horas, e será que na nossa agenda, nos nossos compromissos, 1 hora de oração é demais? Um dia acordar um pouco mais cedo, porque às vezes 3 horas a gente está no trabalho, não tem como. Tem pessoas que trabalham no sábado, mas e 5 horas da manhã? Será que 5 horas da manhã todo mundo já está trabalhando também? E não é fácil acordar cedo, gente. Vamos falar a verdade? Não é fácil. É gostoso ficar na cama, é gostoso aproveitar as bênçãos que Deus já deu pra gente. Aquele travesseiro gostoso, aquela caminha confortável. Mas existe lugar melhor do que a presença de Deus? Recentemente o pastor convidou chamou muitas pessoas, na verdade, para estarem vindo aqui na igreja e tirar um tempo de oração. Eu não vou me lembrar o horário certo, mas eu sei que o período era um período de 1 hora a 1 hora e meia.
Quando nós chegamos aqui, confesso que até eu falei pro Leandro, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer que nós vamos ficar 1h30, tá? Deu 1h30, acabando ou não acabando, nós vamos embora. Amém? Amém. Quando chegou aqui, o mover do Espírito Santo foi tão gostoso. Deus foi liberando palavras de vida na vida de tantas pessoas. Um foi orando pelo outro, aquele agir, aquele mover, já não era individual. Aqui a gente se quebrantou e não pedia só pelas nossas vidas, mas a gente pedia pela presença de Deus nas nossas vidas e a favor de muito. E quando a gente foi perceber, a gente não estava mais orando só ajoelhado ou sentado quietinho ali no banco, mas a gente estava orando e o Espírito Santo ia falando através da boca de muitos e liberando palavras de vida para a vida de muitos. Mas nós temos separado esse momento de estar na presença de Deus, porque sim, nós devemos orar e ter o nosso particular, devemos estar no nosso quarto, fechar a porta e se fechar ali com Deus e ouvir tudo que Ele tem para ministrar. Mas não substitui o outro. Deus também diz que nós devemos estar em comunhão, buscando a presença de Deus. Então que isso daí seja um alerta para mim e para você, que às vezes a gente sabe o que é certo, a gente sabe que temos que orar, mas no dia a dia não é a nossa prioridade. Nós sabemos que temos que jejuar. Quando foi a última vez que você e eu jejuamos, sem ser uma direção dada pelo altar, mas uma direção dada no seu particular por Deus? E Deus te pediu algo diferenciado. E você falou assim, não, isso eu te entrego. Isso é teu, esse jejum é para ti. É só para eu me quebrantar na tua presença. Quando foi a última vez que nós nos entregamos dessa forma para o nosso Deus? Então que Neemias, o primeiro posicionamento dele, quando chegou a má notícia, foi orar, foi jejuar. Ele não foi pedir ajuda. Às vezes nós queremos compartilhar. Nós queremos compartilhar com nossos pais, nós queremos compartilhar com nossos amigos, nós queremos compartilhar com a nossa liderança. E amém, nós devemos ouvir a nossa liderança e pedir a direção de Deus. Mas para a honra e glória de Deus, aqui a gente tem uma liderança que nos incentiva a ouvir a voz primeiramente do Senhor. E todas as vezes que a gente chega para os nossos pastores e pede uma direção, eles nos dão uma direção. Eles são inspirados pelo Espírito Santo e nos dão uma direção. Mas eles nos perguntam também, o que Deus falou com você? O que Deus te deu como direção? Não pergunta? Então que nós possamos estar atentos ao que Deus tem pedido para a gente. E que isso não vire só um clichê. Que isso daí não vire só o que nós devemos fazer. Mas que a gente possa se posicionar verdadeiramente debaixo dessa palavra, porque ela parece simples, mas ela é a base de tudo. Sem isso os próximos passos ficam mancos, sem isso os próximos passos ficam falhos. Amém? E aí vamos continuar. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém? Quando ele ora, quando ele se derrama, quando ele se quebranta na presença de Deus. Quando a gente se quebranta na presença de Deus, vem direção, vem ousadia, vem coragem, vem estrutura, vem estratégia, não de nós, mas vem de Deus. Deus nos capacita. Eu não sei qual é na sua vida os muros que você está vendo quebrado, quais são as portas que vocês estão vendo queimadas, mas em Deus haverá resposta para a sua
e para minha restauração em nome de Jesus. Amém? E aí o rei, o que acontece? O rei fala o que para ele? Eu nunca te vi triste. Aqui Neemias deixa a segunda lição para nós, de um homem e de uma mulher de Deus, como deve ser o nosso comportamento, que é a constância. Deus precisa de homens e mulheres constantes na palavra dele, para que ele possa liberar grandes sonhos, grandes projetos e grandes realizações. Eu e você temos sido constantes? Isso em tudo, gente. Isso é em caráter, isso é em temperamento, isso é para a nossa vida no dia a dia. Vou colocar algumas situações que vocês vão pensar que se serve para vocês ou não, e depois a gente leva para ver se serve para Deus, amém? Se você tem um plano de uma sociedade, de um comércio, de uma empresa que você quer abrir, e você está procurando um sócio, quem você vai querer ser o sócio? Aquele que cada dia tem um projeto diferente, aquele que não é persistente em nada, aquele que um dia está bem, no outro está mal, e no outro está bem, no outro está mal, e tudo bem, a gente passa por aflições, mas tem pessoas que às vezes perdem o controle emocional e toda hora elas estão inconstantes. Nós chegamos na presença delas e não sabemos se elas estarão no dia bom ou se elas estarão no dia ruim. Que eu e você, independente de ser um dia bom ou um dia ruim, sempre seja um dia de um servo e de uma serva de Deus, confiante na palavra de Deus, que independente das circunstâncias, que a nossa confiança, o nosso posicionamento esteja inspirado em quem Ele é, porque quando nós nos posicionarmos dessa forma, as adversidades não vão nos paralisar, as adversidades não irão nos tirar o equilíbrio, porque a nossa confiança está no Senhor, e o Senhor é perfeito. Que nós possamos ser confiantes, ser pessoas de confiança, pessoas equilibradas. Quer um outro caso? Ministério, e hoje eu quero servir. Hoje não dá para eu servir, hoje estou muito ocupado, muitas coisas, sabe como que é, né, Deus? Você viu a minha agenda hoje? E como que o Senhor quer que eu esteja aqui servindo? Quantas vezes a gente não faz isso? Fala a verdade, quem nunca fez isso? Pisca. Todo mundo já fez isso, não é verdade? Todo mundo já teve a agenda lotada demais para Deus. E aí Deus fala, mas hoje eu tinha tantas coisas para fazer através de você. Fui eu que te capacitei desde a hora que você acordou. Fui eu que fui te dando livramento em cada hora do seu dia. E na hora que chegou a minha parte, você não tinha mais tempo? Na hora que chegou na minha parte, você estava ocupado e cansado demais e esqueceu que quem renova as suas forças sou eu? Que nós possamos nos posicionar também em Deus. Sabe quando você chegar em casa e falar assim, não, hoje é a minha família. Não, hoje a minha família vai ver que tem um homem, uma mulher de Deus. E que é hoje, porque Deus não pede todo o tempo da nossa semana. Deus não pede todo o tempo do nosso mês, porque Deus honra a nossa família. Mas o tempo que Ele preparou para nós estarmos na presença dEle, é na presença dEle. Se nós temos filhos, filhas, eles vão até sentir a nossa falta, mas eles vão olhar e falar assim, não, mas a minha mãe, mas o meu pai, com compromisso com Deus, ele não falha. No compromisso com Deus, ele sempre estava presente, cansado, bem, estando bem, triste, feliz, ele estava na presença de Deus. Um dia de amanhã, quando seu filho e sua filha tiver um problema, ou quando ele estiver cansado demais para servir Deus, ele vai lembrar de você e de mim. Como? De uma pessoa que colocava Deus como prioridade e independente das circunstâncias estava na presença, ou fala assim, não, meu pai era um homem de Deus tão abençoado, mas ele conseguia dar um jeitinho, remanejar a agenda com Deus. É essa a imagem que nós queremos deixar para os nossos filhos? É essa a imagem que nós queremos deixar para o nosso marido, para a nossa esposa? Para os nossos familiares que não são convertidos? Muitas vezes nós somos convidados para
compromissos da nossa família de pessoas que não são convertidas a Deus. E quando a gente fala assim, hoje não dá, porque eu tenho um culto. Hoje é domingo e é culto. Hoje é quarta e eu tenho um culto. Eu vou falar da vivência lá em casa. Hoje não dá porque eu tenho um ensaio. Qual que é a reação de quem não é convertido? De novo vai para a igreja. É ou não é assim? Mas o ensaio, lá eu ouço muito, mas ensaio é toda semana. E não dá para pular esse, não é assim, Jenny? Ensaio é toda semana. Será que já não sabe? Essa semana dá para pular. É oração. Minha oração é de terça-feira, 3 horas da tarde. Não, mas essa semana eu não preciso orar. E essa semana você não precisa da presença de Deus? Essa semana você não precisa da unção de Deus? Dessa semana você não precisa da proteção de Deus? Mas esses mesmos familiares que torcem o nariz, quando a gente fala que não dá para adiar o nosso compromisso com Deus, são os primeiros, e para a glória de Deus, eles são os primeiros, que quando passam um aperto, de quem que eles lembram? Do irmãozinho, da irmãzinha, né? Que está lá na igreja, que está lá no ensaio, que tem uma palavra de vida para liberar, porque a palavra de vida sai desse livro ao qual Deus nos deixou para viver dia e noite, constantemente, sem remanejar a agenda. Para Deus não, pode remanejar tudo, para Deus não dá para remanejar. Amém? Vamos continuar? Pode passar no próximo ano, por favor. Para Deus confiar grandes propósitos e oportunidades nas nossas mãos, precisamos ter constância. Nós falamos de constância de ministério, nós falamos de constância na presença de Deus. Então que nós possamos nos apossar dessa palavra. Chega de Deus encontrar em nós pessoas inconstantes. Que a partir de hoje nós possamos nos posicionar. Não, Deus, a partir de hoje sou eu, você e eu. E aí tudo mais será abençoado, amém? Pode passar o próximo, Ana, por favor? E aí, continuando, disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província, ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a seus pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Queridos, vamos lá. Quando a gente se posiciona em oração, dependência de Deus, quando nós nos posicionamos com Deus como prioridade, não falta nada, não falta nada. Ele nos dá as instruções. Neemias era apenas um copeiro. E quando ele foi para a presença de Deus, e ele tinha um sonho do coração de Deus, de restaurar aquela cidade. E quando ele ficou sabendo aquilo passou a ser um sonho dele também. Deus fornece ferramentas, Deus fornece estrutura, Deus oferece recursos. E o que o rei faz? Oferece recursos e segurança para ele. Além dele chegar lá com provisão e com a permissão do rei, ele ainda foi debaixo de segurança. É isso que Deus tem para mim e para você. Quando nós nos posicionamos dele, é proteção, segurança e recursos. A questão é, nós nos posicionamos dessa maneira? Nós nos posicionamos? Pode continuar, Ana, por favor. Quando os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, Ele abre portas e fornece ferramentas. Próximo, por favor.
muitas áreas da nossa vida parece que estão destruídas, sem esperança, mas com a bondosa mão de Deus agindo em nosso favor, é possível voltar a sonhar. Creia. Se Deus colocou essa palavra no coração do nosso pastor, de volte a sonhar, e às vezes você está tão ferido, você está tão machucado, a sua visão está tão tampada, que tem algumas áreas da sua vida que você olha e fala assim: ah não, aqui não tem nem como sonhar, aqui não, aqui eu não vejo saída nenhuma, ah não, aqui não tem solução. Em Deus tem solução, em Deus tem saída, em Deus tem uma nova história, para a honra e glória do nome dEle. Eu não sei qual que é a área que você está sendo afetado, se é a sua vida financeira, se a sua vida financeira não tem provisão, ore ao Deus vivo, se quebrante na presença dEle, nele há provisão, Ele é o dono do ouro e da prata. E por que você está pelejando tanto? E por que você está sofrendo tanto? Se a porta de emprego fechou para você, Deus tem uma nova saída. Se aquela visão que você estava debaixo dela não deu certo, Deus tem uma nova solução. Mas só não tem solução quando nós estamos longe da presença de Deus. E por que nós nos afastamos? E nós quebramos princípios tão pequenos, mas tão importantes. Pequenos no sentido assim, tão básicos, que nós achamos que são básicos, mas princípios de honra, obediência a Deus, quebrantamento, oração e jejum movem o mundo espiritual ao nosso favor. E Deus que tem tudo isso para nos entregar. Sabe a sua família que vem enfrentando problemas, que você fala: meu Deus, por quê? Talvez Deus só quer você um pouquinho ali mais perto, mais juntinho dEle, para Ele te contar uma nova história, para Ele te dar um novo rumo, para Ele te dar uma nova estratégia. Mas aonde estão os seus ouvidos e onde está a sua visão? Nos seus compromissos, nos seus afazeres ou em Deus? Deus não nos pede nada que nós não possamos entregar a Ele, e muito menos nada que Ele não possa retribuir muito mais por nós. Porque se nós cedemos um pouco do nosso tempo para Deus, Deus, Ele faz o nosso tempo prosperar, Deus faz o nosso tempo multiplicar, Deus faz o nosso tempo ser produtivo, Deus faz o nosso tempo gerar riquezas na nossa vida, mas não só riquezas financeiras, riquezas de todo o tempo. Às vezes você está tão comprometido com o seu trabalho e Deus está falando assim: ah, se você tivesse mais tempo para mim, você teria mais tempo para a sua casa também. Ah, se você tivesse mais tempo para mim, você teria mais tempo para o seu lazer também. Sabe por quê? Porque eu estaria abençoando o seu trabalho ainda mais, porque nós estaríamos caminhando juntos, e juntos eu te abençoo abundantemente. E é isso que Deus tem para mim e para você, no trabalho, na casa, na saúde, na vida ministerial, em todas as áreas da nossa vida. Vamos nos posicionar. Deus quer que nós vivamos novos sonhos, Deus quer ressuscitar sonhos, sim, mas Ele está cobrando de nós posicionamento. Não é mais tempo de vacilar, de titubear de um lado para o outro, mas é tempo de estar aliançado com Ele em todo o tempo. Amém? Pode passar, não, por favor. Empecilhos virão, mas você deve perseverar. Quando Neemias, ele recebeu todas as ferramentas do rei e foi até Jerusalém. Chegou lá, ele fez uma ronda pela cidade, viu tudo o que precisava ser feito, e com a bênção de Deus, porque ela estava acompanhando Neemias, porque ele já estava se posicionando em Deus, ele começou a ter estratégias. Quando ele chegou lá, aquele povo estava sem esperança, porque eles já estavam lá há muitos anos, com aqueles muros quebrados. Mas quando chegou alguém lá, dirigido por Deus, com uma nova solução, trouxe vida para aquele povo, trouxe
E aí ele começou a dividir aquele povo e cada um ficou responsável em restaurar uma parte do muro. Ali agora não estava Neemias, mas estavam muitos envolvidos. Quando um sonho é de Deus, não só você, mas muitas pessoas serão abençoadas. Quando um sonho é de Deus, Ele não vai parar só em você. Deus tem planos e quer realizar desejos do seu coração? Sim. Mas quando Ele realiza os sonhos e desejos do coração dEle, através da sua vida, muitas pessoas ficam realizadas, muitas pessoas são restauradas, muitas pessoas têm uma nova história. E foi assim que Neemias se posicionou. Que eu e você possamos nos posicionar dessa maneira. E aí Neemias chega naquela cidade, e aí ele coloca esse plano de restauração, de reconstrução da cidade, e todos se alegraram? Não. Neemias, eu não vou ler tudo aqui, para não estender muito, mas Neemias, ele sofreu várias, eu até anotei aqui, tá? Para falar para vocês, ele sofreu várias atentados contra o projeto dele, zombaram do projeto dele. Chegaram a falar que se uma raposa subisse em cima daquele muro, aquele muro cairia. Porque as pessoas não estavam acreditando no mover dos céus que estava acontecendo naquele lugar. E eles chegaram a zombar, tentaram impedir de diversas formas. Quando nós temos sonhos, Deus nos entrega sonhos. Às vezes tem pessoas que estão próximas a nós, que elas não vão entender, que elas não vão participar até deles, elas vão usufruir dos frutos, e amém, e glória a Deus por isso, que eu e você sejamos instrumentos para que outras pessoas estejam debaixo do nosso balaio e possam usufruir da bênção de Deus através da nossa vida, que nós não tenhamos esse espírito de egoísmo e individualismo. Mas quando ele chega lá e ele vê toda aquela situação, e ainda é perseguido, quantos de nós pararíamos no meio? Quantos de nós pararíamos pela metade e falava assim, não. O rei até me deu as ferramentas, me deu os recursos, mas eu acho que é porque ele estava num dia bom. Não é projeto de Deus isso não, porque se Deus tivesse nesse negócio, não teria tantos impedimentos. Não é assim que a gente pensa? No primeiro impedimento que a gente tem, a nossa primeira resposta é, será que Deus está nesse negócio? Só que se Deus falou uma vez, Ele volta atrás? Deus volta atrás? Deus não volta atrás. Então se Ele te deu uma direção e apareceu empecilhos, é só para forjar o seu caráter, é só para você melhorar, é só para você crescer, é só para te preparar para um novo nível, e não é para você parar. O reino dos céus é um reino de movimento, e ele precisa de homens e mulheres de Deus que estejam se movimentando debaixo da palavra. Que eu e você possamos ser esse homem e essa mulher que está se movimentando debaixo da palavra. Venham as dificuldades, venham os empecilhos, e nós estamos lá, perseverantes na palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, fazendo que os sonhos de Deus sobre a nossa vida avance, porque nós não vamos parar e nem olhar para trás. Amém? Pode passar, por favor. Você não é o processo, você é a promessa. Gravem isso. Sabe o que acontece? Às vezes a gente passa pelas dificuldades, pelos desafios, e nós ficamos tão presos naquela situação. Nós ficamos tão embaraçados naqueles desafios, que nós esquecemos que nós somos a promessa de Deus. Nós esquecemos que Deus falou para a gente lá no início e focamos nos desafios. Mas quem é maior, os desafios ou o nosso Deus? Que os nossos olhos possam estar voltados para os céus, que os nossos olhos estejam focados para o que Deus nos falou e não para as circunstâncias. Às vezes é difícil, gente, como é difícil. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós não vemos o processo todo, mas aquele que nos confiou essa promessa, aquele que nos confiou aquele sonho, Ele está no controle de tudo, e Ele está vendo até os desafios que você vai passar.
E Ele espera ansiosamente que eu e você passemos por esse processo conforme a vontade dEle, debaixo da direção dEle, debaixo da obediência à palavra dEle, para ir assim a gente ir para o próximo nível e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Agora eu e você, vamos parar ou vamos continuar? Que nosso processo seja de continuar, para que a gente possa ver a promessa. Só para voltar um pouquinho, lá em Neemias, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, eu nem sei se está aí, Ana, no próximo, mas ele diz assim: mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias, ele não parou no processo. Teve muitos desafios. Primeiro ele se quebrantou, mas depois ele se levantou e agora eu vou debaixo da direção. Que eu e você possamos estar debaixo da direção. Parar e só lamentar e murmurar não é para homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus são mulheres que se posicionam, são homens que se posicionam. Não é para você parar, não é para retroceder. A palavra de Deus não abençoa esse comportamento, a não ser que for uma direção específica para um tempo determinado dado por Deus. Mas fora disso, avance debaixo da palavra, amém? Com Neemias foi assim. Neemias, lá na oração que ele fez a Deus, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava com os muros quebrados e a porta queimada, ele falou: Deus, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que nós atentamos contra a Tua palavra, mas a Tua palavra também diz que se nós nos arrependermos, obedecer os Seus mandamentos, o Senhor nos traria de volta. Aqui o Senhor quer trazer a gente de volta para a presença, de volta para o projeto dEle, de volta para os sonhos dEle, para as nossas vidas. Que assim como Neemias não parou no processo, mas foi instrumento para que a promessa de Deus cumprisse na vida daquele povo. Eu e você seja um instrumento para que a promessa se cumpra nas nossas vidas e na vida de muitos. Posicionamento, Deus tem falado constantemente. Quer viver grandes sonhos? Se posicione. Quer avançar? Se posicione. Quer estar na minha presença? Se posicione e obedeça. Não tem outra forma. Se quiser me amar, eu obedeço os meus mandamentos. Não é o que a palavra diz? Como eu e você temos nos posicionado? Que a nossa escolha seja essa: obediência, intimidade, adoração, quebrantamento e avançar debaixo da palavra. Amém? Pode passar, por favor. Assim como Deus usou Neemias para restaurar os muros e a porta de Jerusalém, Deus quer restaurar as nossas estruturas para viver grandes sonhos, mas precisamos estar debaixo de princípios e obediência. Que essa palavra encontre nos nossos corações uma terra fértil, que ela não venha ser só mais uma palavra, porque nada que é a palavra de Deus é só uma palavra, é algo glorioso, é algo abençoado, é algo divino, dado por Deus. Que nós possamos nos posicionar dessa maneira, que nós possamos falar assim: Deus, essa área está destruída na minha vida, é porque aqui eu não tenho ouvido o Senhor. Deus, aqui eu estou no processo, então me ajude a passar pelo processo, mas eu não vou desistir, porque através do meu testemunho, através do meu posicionamento, eu quero glorificar o Teu nome. E quando nós nos posicionamos nisso, quando nós nos posicionamos nisso, Neemias viu aquele muro ser restaurado, aquele Neemias viu o muro ser construído novamente, mas não parou por aí. Hoje a gente nem vai continuar, porque meu tempo também ali já está estourando, mas Neemias não viu só a construção daquele muro,
mas ele viu um grande avivamento naquela cidade. Pessoas que paravam para ouvir a palavra de Deus, e não só ouviam a palavra de Deus, mas ouviam, entendiam e praticavam. Que essa direção esteja sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus, e assim nós possamos viver grandes realizações de Deus, em nome de Jesus, amém?